Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos, Deus tem colocado uma palavra no nosso coração nesta manhã para falarmos sobre este tema. Somente ouvinte ou também praticante? Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus na epístola de Tiago, a carta que Tiago escreveu no capítulo 1. Versículo 22 ao versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 27. A palavra do Senhor nos diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado com o mundo. Queridos, existe um provérbio que diz assim: a melhor teoria é a prática. E é uma verdade. Por exemplo, nós sabemos que uma teoria só é considerada como tal quando ela realmente é provada na prática. Por exemplo, Einstein, quando provou a teoria da relatividade, ele já tinha provado matematicamente que o tempo não é igual para todos. Ele varia de acordo com a velocidade, de acordo com o espaço, e também ele varia de acordo com o tempo em que nós estamos vivendo, ou o tempo em que nós temos. Então, é uma grande verdade isso. Mas eu não gostaria de falar sobre somente essa questão teórica, sobre a prática provando esta teoria. O que nós gostaríamos de falar um pouco nesta manhã é sobre a questão habitual no nosso proceder e no nosso ser, na nossa questão de proceder, de como ser. E quando você olha para isso, você vê que existe também uma frase que nos chama muito a atenção, que diz o seguinte: o preço da perfeição é a prática constante. O preço da perfeição é uma prática constante. E foi exatamente isso que aconteceu com Thomas Edison. Depois de aproximadamente 1.200 experimentos, ele conseguiu concluir sobre a luz elétrica. E tantos outros experimentos, Thomas, ele conseguiu provar, ele conseguiu colocar sobre seu nome cerca de 1.033 experimentos e prová-los, e muitos deles até hoje ainda é usado, não é? O primeiro experimento sobre microfones foi Thomas Edison, em 1800 e pouquinho, usando no telefone. Quantos outros experimentos? Mas, queridos, quando eu começo a pensar sobre isso, a gente vê, por exemplo, relatos de pessoas que realmente falam a respeito de proceder, de estar numa constância. Por exemplo, tem um jogador da seleção brasileira, um atacante, que joga junto com o Cristiano Ronaldo na Juventus, por exemplo. Ele diz, Douglas Costa, que é difícil difícil acompanhar Cristiano Ronaldo, porque quando ele chega para treinar, o Cristiano Ronaldo já está lá. E quando ele sai, Cristiano Ronaldo continua lá. E é interessante, porque o próprio Thomas Edison, ele disse uma frase, que ele disse assim, 1% é inspiração, 99% é a nossa contínua repetição.
Ou seja, ele mesmo disse, quando alguém falava para ele, você é um gênio, você é um gênio. E ele falou assim, não, um gênio se faz com 1% só de inspiração, mas 99% de esforço. Então, queridos, é pensando um pouco nessa questão da prática, do agir e proceder, que quando a gente olha para a epístola, a carta que Tiago escreveu, este Tiago não é o apóstolo, não é o filho de Zebedeu, não é o irmão de João, que quando a gente é criança e está na igreja, Pedro, Tiago, João no barquinho. Não é este Tiago. Também não é o filho de Zebedeu. Esse Tiago aqui é o filho de Maria, filho de José, o carpinteiro, irmão de Jesus. Ele escrevendo essa carta aqui, quando você olha lá no comecinho, no primeiro versículo, diz assim, as 12 tribos que encontram-se em dispersão, ou seja, ele escreve essa epístola para uma comunidade cristã de origem judaica que estava espalhada pelo Império Romano, devido à grande perseguição cristã naquela época. Então ele escreve para esse povo, para esses cristãos que estavam por todo o Império Romano. Quando você vê alguns escritos de alguns estudiosos ou historiadores da época, você vê, por exemplo, que na Síria havia muitos cristãos que haviam fugido para lá. Ou então você vai ver em próprio Atos, Samaria, você vê Filipe, que foi para Samaria, fugindo também. E Deus, então, através dessa perseguição, fez o evangelho se espalhar. Então, Tiago, que também era pastor ou bispo, primeiro bispo de Jerusalém, o irmão de Jesus, ele escreve essa carta aos cristãos de origem judaica, uma comunidade de origem judaica. E é interessante que este homem, ele tinha autoridade para escrever como tal, porque ele era considerado Tiago justo, devido assim, ele ter tanto prazer em cumprir as normas. É interessante que há até uns dissensos, alguns trabalham algumas questões a respeito do livro de Tiago, que nós não vamos nos ater nesta manhã, e muitos, por exemplo, o próprio pai da Reforma protestante, ele não gostava muito do livro de Tiago, ele chama a Epístola da Palha, logo no começo, de repente ele não entendia muito, devido à linguagem que ele escreve, ser uma linguagem muito judaica, né? Então, alguns se atinham na questão dele estar falando ou usando muito a questão da lei. Mas é interessante que, diferente da carta de Paulo, que era uma carta direcionada, por exemplo, à igreja dos Coríntios, à igreja aos Gálatas, à igreja de Éfeso, ou então direcionada a Tito, direcionada a Timóteo, esta carta é uma carta secular. Então ela foi percorrendo todas as comunidades judaicas, porque Tiago, como pastor da igreja de Jerusalém, de repente ali, como ele diz no capítulo 2 e versículo 2, ele estava preocupado quando ele olhava nas sinagogas, de repente ele ficava preocupado com o que estava acontecendo. No capítulo 2, versículo 2, ele fala, olha, de repente se entrar alguém com anel de ouro, alguém com roupas lindas, e de repente entrar uma outra pessoa, maltrapilho, tal, como que você vai se comportar diante dessas pessoas? A quem você vai dar mais valor? Então você vê que Tiago, ele tem um certo comportamento, uma certa preocupação a respeito disso. E há também quem diga que o livro de Tiago é o livro de provérbios do Novo Testamento. Por quê? Devido aos seus conselhos e ao formato de um guia prático para a vida cristã. Então, pensando um pouco sobre isso, queridos, é interessante que até me lembro agora, quando nós estudamos aqui na Igreja Batista Renovada, Teologia do Novo Testamento, nós aprendemos que Tiago, ele apresenta Jesus como nosso modelo. Quando você pega a apostila da Igreja Batista Renovada, você vê lá, Tiago apresenta Jesus como nosso modelo.
E é interessante. Então vamos pensar rapidamente sobre 3 princípios práticos para uma vida cristã. 3 apenas, baseado nesses textos que nós lemos. E o primeiro dele, que eu gostaria de falar nesta manhã, é obedecer, em vez de se enganar. Obedecer. Olha o que diz o versículo 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, ele divide aqui esta comunidade, a quem ele está escrevendo, em 2 grupos. No grupo dos ouvintes e no grupo de praticantes. Os ouvintes são aqueles que recebem informação e fica com ele. Os ouvintes são aqueles que sabem o que fazer, mas não sabem. E há uns 40, 45 dias atrás, o pastor Toninho, ao trazer a palavra de Deus, chamou este grupo de ouvintes como crente carnal. Ele sabe, ele conhece o que é verdadeiro, mas ele não faz. Ele sabe o que tem que ser feito, mas também não faz. Quando Tiago ele está falando a respeito disso, talvez ele pudesse estar presenciando, né? Pastor Tiago, bispo de Jerusalém, talvez pudesse estar presenciando alguma coisa no meio das suas ovelhas. Talvez Tiago tivesse presenciando aquelas pessoas que entravam nas sinagogas, que ele usa muito essa palavra, sinagoga, né? E talvez, como nós aqui estamos nesta manhã, eles se assentavam para ouvir a palavra de Deus, ou então para adorar ao Senhor, para louvar, mas talvez ele tivesse sabendo de alguma coisa que estava acontecendo. E aí ele fala, olha, não vamos ser apenas ouvintes, mas vamos ser também praticantes. E é interessante, queridos, que esse segundo grupo, o grupo de praticantes, é aquele que ouve e exercita. É aquele que pratica o que aprendeu. Ele está sempre procurando melhorar. E o pastor Toninho também deu um nome a este grupo, crente espiritual. Não é verdade? Quando Tiago fala sobre ser praticante, ele está falando sobre a ação que a palavra de Deus deve fazer sobre nossas vidas. Ele está falando da ação que o Espírito Santo, o Espírito transformador, deve fazer na nossa vida quando ouvimos a palavra de Deus. Não sejais somente praticantes. É necessário ouvintes, é necessário ser ouvinte, mas sejai-vos também praticantes. Tem uma frase, eu tenho um amigo que fala muito sobre isso, ele fala assim, a palavra convence. E hoje mesmo eu ouvi essa frase, mas o exemplo arrasta. Não é? O pastor Toninho, certa vez, ele falou aqui, pregue com exemplo, se necessário, fale. Não é verdade? Então, é necessário que nós entendamos e venhamos a obedecer essa palavra. Você sabia, queridos, que obedecer a palavra de Deus é uma forma de amar a Deus? João, quando ele escreveu o Evangelho, você vai encontrar lá no capítulo 14, e no verso 15, ele diz o seguinte, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Existe uma condição. Você quer amar a Deus? Guarde o mandamento do Senhor. Talvez seja por essa questão que Tiago fala, olha, a respeito da fé. A fé sem obra é morta. Talvez ele estava querendo dizer, olha gente, é um pouquinho mais. A fé, a salvação nós recebemos gratuitamente, mas tem um pouquinho mais, existe uma condição.
Qual é a condição? Obedecer a Deus. Guardar os mandamentos de Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você sabia que obedecer a Deus nos torna pessoas prudentes? No finalzinho dos ensinamentos de Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus registra, e você vai encontrar no capítulo 7 e no versículo 24, que Jesus, ele compara aqueles que ouvem as suas palavras e os guarda. Ele chama de homem prudente. E ele diz, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar brincando na praia e de repente você faz aqueles castelos ali, não é? E de repente vem a onda e o que acontece? Derruba tudo, não é? Pois é isso que Jesus está falando. A prudência em construirmos a nossa casa na rocha que é Cristo. E ser obediente a Deus é ser prudente. Ser obediente a Deus também é ter a vida eterna. E Paulo, quando ele fala aos romanos, quando ele ensina ali para o povo romano, no capítulo 6 e no versículo 23, Técio registra lá nos livros de Romano, ele diz assim, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe, queridos, por isso que Tiago ele fala sobre essas questões. Não adianta você simplesmente, é um conselho que ele acaba dando no final desse versículo 22, ele disse assim, ó, não adianta você, como estivesse falando, simplesmente ouvir, não praticar, porque você vai estar enganando a você mesmo. Olha lá, finalzinho, enganando-vos a vós mesmo. Então ele nos dá esse conselho para nós, aquilo que nós aprendemos na casa do Senhor, nós procurarmos colocar em prática. O pastor Glaucio sempre diz aqui, no final das mensagens, quando um oficial, um presbítero prega, ele diz, você pode pegar essa palavra e engavetar. Ou você pode pegar essa palavra e colocá-la em prática. Por quê? Porque simplesmente sermos ouvintes, nós estamos enganando-nos a nós mesmos. Então, queridos, é importante ouvir a palavra de Deus, mas muito mais importante ainda é fazer o que a palavra de Deus diz. Amém? O segundo princípio que nós encontramos aqui é ser zeloso em vez de negligente. Olha o versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Este será bem-aventurado no que realizar. Presta atenção. De novo, Tiago está usando aqui uma frase que os judeus entendiam muito bem. Está falando sobre lei. E ele fala, aqueles que se atentarem na lei perfeita. Por que lei perfeita? Porque é a lei perfeita que nos torna livre. É a lei perfeita que nos torna livre de uma outra lei, que é a lei do pecado. É a lei que nos mata, que nos derruba. É esta lei perfeita que Tiago fala, o pastor Tiago fala para nós nos atentarmos a ela, que nos vai livrar. Por isso ele fala, lei da liberdade, porque a lei perfeita de Deus nos livra da condenação. E é por isso que Paulo diz, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora não há. E ele continua falando assim, ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Por isso ele fala para nos atentarmos a esta lei perfeita. Mas é interessante que se
Na primeira parte, no primeiro princípio, nós falamos de 2 grupos. Agora ele parece que coloca um adjetivo a mais, tanto no que é ouvinte, como naquele que é praticante. Ele fala do operoso praticante e do ouvinte negligente. Olha só, a coisa foi apertando. Ele diz que aquele que pratica é como se fosse zeloso. Zeloso, operante. Ele está sempre operando, ele é zeloso por aquilo. É a prática. E é interessante que, para a gente entender um pouco melhor isso aqui, eu gostaria de convidá-los a voltar 2 versículos. O versículo 23 e 24. Porque Tiago, ele fala assim, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece a aparência de sua aparência. O que Tiago está querendo dizer aqui? Vamos primeiro pensar no espelho. Um espelho na época de Jesus, nas épocas até, vamos dizer, século 17, 18, era algo de luxo. Era algo que somente os ricos tinham. Por quê? Um espelho era de metal. Era metal polido. Então, imagina, bronze, prata, ouro. Era metal, era algo polido. E quando nós vemos aqui Tiago referindo a essa questão do espelho, nós vemos que ele faz uma comparação de alguém que chega diante de um espelho e ele olha para o espelho e, de repente, como humano, ele fala, estou falando da questão humana, eu olho para o espelho e, de repente, eu saio dali, da frente do espelho, porque naquela época olhar no espelho era difícil. Imagina, de repente, eles olhavam e via uma imagem distorcida. A mesma coisa você tem, de vez em quando, uns lugares aí que você vai, você olha no espelho e parece que você fica um pouco mais gordo, ou então um pouco mais fino. Era um negócio meio distorcido. A pessoa, para olhar no espelho, tinha que mirar bem, como se fosse tirar uma fotografia, não é? Como antigamente, fotografia. Né? Aí ia tirar uma foto, e aí tinha que parar, porque se tremesse, saía tudo tremido. Então a pessoa tinha que mirar bem no espelho para poder ver se realmente aquilo que ele estava vendo era o que estava com você, o que estava acontecendo com ele. E quando Tiago, ele está falando aqui, igual o homem natural, que olha no espelho e saindo dali se esquece da sua aparência, ele está querendo falar a mesma coisa. Quando nós vimos a casa do Senhor, nos assentamos na casa do Senhor, ouvimos a palavra do Senhor, olhamos para a palavra do Senhor, e ao olhar para a palavra do Senhor, nós vemos que tem que ser mudado algo na nossa vida, mas quando a gente sai da casa do Senhor, a gente esquece o que tem que ser arrumado na nossa vida e continuamos da mesma forma que nós estávamos antes. E aí o que ele fala? Negligente. Ouvinte negligente. Por isso que ele fala sobre esta comparação. Não sei se já passou com você, de repente você olha no espelho e vê que está um pouco sujo o rosto, e aí você, peraí, eu vou limpar, e você sai dali e esquece. É exatamente isso que Tiago está falando. Por isso que logo à frente ele fala de ser negligente. E por isso que ele usa essa metáfora de olhar ao espelho. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor reflete em nós aquilo que nós estamos vivendo, então a palavra de Deus fala, é necessário fazer uma limpeza em algum lugar que você está olhando e está enxergando que é necessário limpar. Por isso que ele fala do espelho, para que as pessoas possam entender que a palavra do Senhor reflete aquilo que precisa ser limpo na nossa vida. Amém? E a palavra do Senhor é um espelho para a nossa alma, para a nossa vida. A palavra do Senhor
todos os dias nos confronta. Às vezes nós queremos apenas uma palavra de bênção, mas a palavra de Deus também nos confronta. Amém, queridos? E é interessante eu entender isso, porque não é Deus que vai torná-lo praticante. Não. Essa decisão é minha e é sua. Não é Deus que vai pegar você como se pega por uma coleira, alguém que está preso e sai puxando, vem, que agora você vai ser um praticante. Não, é você, sou eu, que ao ouvir a palavra de Deus, eu vejo algo que tem que ser mudado, então eu tomo uma decisão, eu vou mudar, eu vou praticar, porque se assim eu fizer, a palavra de Deus diz, será bem-sucedido no que fizer. É interessante nós entendermos isso, queridos, porque antigamente era baseado no medo. Eu não vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso eu vou deixar de ser abençoado. Mas hoje não. Hoje eu posso olhar para a cruz do Calvário. Eu posso ver um Jesus Cristo que morreu por mim. Eu posso ver um Jesus Cristo que morreu pela sua igreja. E agora, eu não tenho mais medo da morte, mas eu tenho uma gratidão com meu Deus. E por essa gratidão que eu tenho com meu Deus, eu vou praticar, porque Ele me amou primeiro. Ele morreu por mim na cruz, porque Ele teve compaixão de mim. Então hoje, não sou eu que vou ficar com medo. Eu vou fazer isso porque eu não vou ser abençoado. Não, eu vou fazer isso para ser abençoado, porque Ele morreu por mim, Ele fez algo por mim. Então, como forma de gratidão a Deus, eu vou colocá-lo diante dEle em prática da sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. E o último princípio, queridos, o último princípio é viver o verdadeiro evangelho de Cristo. O versículo 26 e o versículo 27 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado com o mundo. Olha o terceiro princípio: viver o verdadeiro evangelho de Cristo. É interessante que o que Tiago quer nos mostrar aqui, pastor Tiago está falando assim, olhe para dentro de você, não fica olhando para o outro não, não aponte o outro não, olha para dentro de você, e ele faz aqui 3 considerações muito importantes. A primeira delas é controlar a língua. Ele fala sobre refrear, e é um dos principais defeitos humanos. É um dos principais. É um dos principais problemas de relacionamento. É a língua. E isso é tão real que Tiago ele tinha uma preocupação tão grande, que no capítulo 3 ele continua, ele diz assim, meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, e língua está situada entre os membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Veja, Tiago tinha uma preocupação com a questão da língua. Talvez ele observasse alguns zum. É isso? Alguns murmúrios, algumas coisas que chegavam aos ouvidos dele. Porque chega, né? E às vezes chega pior. Né? Por isso que ele fala aqui, olha, refrear a língua, ou seja, controlar a língua. E quando nós olhamos para Isaías no capítulo 6, nós vemos o profeta do Senhor falando, ai de mim, estou perdido, agora já era, eu estou num, olha, a minha língua aqui, ó, ele fala, maldiz a minha língua, fala coisas que não agradam ao Senhor, estou no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos te contemplam. Veja o temor do profeta. Só de ver a presença do Senhor, veio sobre ele um profundo temor. Talvez essa fosse o grande pecado de Isaías. E Deus não minimizou. Deus não minimizou. Ele pegou a tocha e foi lá e ó, nos lábios dele. Sabe, queridos, o pecado da língua é algo terrível. E Tiago fala, todos nós, se nós não tropeçamos, somos perfeitos. Mas por que ele fala assim? Porque é algo que acontece, se não falamos do outro, de repente maldizemos, com a mesma boca que louvamos ao Senhor, louvamos ao diabo. Com a mesma boca que abençoamos, maldizemos. E aí ele fala, pode sair água boa de duas fontes? Então, queridos, nós precisamos controlar. E não é fácil, mas precisamos. E só vamos conseguir isso nos atentando na lei perfeita, que é a palavra do Senhor. O segundo que nós encontramos aqui, cuidar dos necessitados. A presbítera Teresa hoje falou a respeito aqui dos irmãos, convidando os irmãos para trazer as primícias. E isso é interessante porque, queridos, hoje tem algum irmão que está sentado, de repente, ao nosso lado, precisando. E nós não sabemos amanhã se poderemos ser nós. Vocês entendem a questão de cuidar dos necessitados? Às vezes nós deixamos tudo na mão da igreja. A igreja tem abençoado muitos. E não é só com palavras. Tem ajudado muitos. E não é só com esses momentos que nós temos aqui na casa do Senhor. Mas isso também é para mim e para você. Cuidar dos necessitados. E Tiago fala sobre isso. Ele fala para nós cuidarmos do necessitado. Martinho Lutero também tinha uma frase que diz assim: as boas obras não nos tornam homens bons, mas homens bons fazem boas obras. As más obras não nos tornam homens maus, mas homens maus fazem más obras. Então, queridos, nós precisamos nos atentar nisso. Nós precisamos estar mais atentos, porque o próprio Jesus diz, aquele que fizer isso a um dos pequeninos está fazendo a mim. Então, quando você está ajudando, está abençoando vidas, você está ajudando a outro. Amém? E o terceiro, não se corromper com o mundo.
Queridos, nossa vida com Deus precisa ser cuidada o tempo todo. Vigiar, às vezes, pode parecer uma tarefa difícil, mas a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Nós precisamos guardar-nos incontaminado com o mundo. Nós precisamos. O salmista diz a respeito de estar nas rodas dos escarnecedores. Veja que nós podemos não fazer isso. Nós podemos nos guardar, nós podemos vigiar. E quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, então o Espírito Santo sempre fica batendo uma luzinha dentro de nós. Isso não. Opa, verdade, Senhor. Mas se o meu espírito está longe das coisas de Deus e está próximo das coisas do mundo, então eu não consigo me atentar na lei perfeita que é a lei de Deus. Quero concluir, queridos. Não importa quanto tempo você tem caminhado com Deus. Não importa, queridos, se você tem amigos, se você vem à igreja. Não importa se você prega, se você canta. Não importa se você jejua. Não importa se você ora, chora. Se você não pratica a palavra de Deus, você não será bem abençoado no seu proceder. É a palavra de Deus quem diz isso. Por isso, queridos, a palavra de Deus ensinada por Tiago nos direciona para 3 princípios. Obedecer em vez de se enganar. Ser zeloso em vez de ser negligente. E viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Que possamos nos esforçar para colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido com o Senhor. Que nós temos aprendido com a palavra de Deus. Que nós temos aprendido com os nossos pastores e oficiais e líderes que têm nos ensinado. Com os professores da escola dominical. Que possamos colocar em prática o verdadeiro evangelho de Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.